Saúde a todos com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Quem crê em promessas de Deus que se cumpre? Amém. Amém. Dê glória a Deus. Aleluia. Glória. Eu creio. Amém. Convido a amada igreja a abrir suas Bíblias lá em Ezequiel capítulo 14. Ezequiel capítulo 14. E sejam todos bem-vindos no nome de Jesus, viu? Amém. Amém, glória a Deus. Todos encontraram? Ezequiel capítulo 14, verso 12. Amém. Amados, a irmã Francisca, né, ela citou ali Isaías 6, o verso 5, né, onde o Isaías reconhece que está no meio de um povo de lábios impuro, e que ele também tem o lábio impuro, né? Ele reconheceu sua impureza e colocou diante de Deus a impureza de todo o seu povo, de todo Israel. Nós hoje estamos vivendo diante também de um mundo impuro, de lábios impuros, e Deus tem levantado o profeta para falar com o povo. E ele me fez a boca dele e a luz dele. E me deu a missão de pregar a sua palavra e seus juízos. E às vezes a pessoa olha, diz, mas esse irmãozinho, esse pastorzinho, Deus levantava profeta, não era para ir para as multidões. Deus levantou Jonas. Jonas atravessou Nínive de 3 dias de viagem, de um lado ao outro, profetizando o fim de Nínive, clamando a Nínive para o arrependimento. Às vezes a pessoa pensa que o profeta ele tem que trazer tantas coisas para a pessoa. O profeta, o principal objetivo é levar as pessoas ao arrependimento. E é o que nós precisamos nesses dias de hoje, que a humanidade se arrependa do pecado. E o Senhor me chamou como profeta, a boca dele, para chamar toda a humanidade ao arrependimento ao pecado. Amém. E alguém pode dizer, mas pastor, como você vai alcançar toda a humanidade? Seus vídeos, pouca gente está assistindo seus vídeos, é muito pouca gente. Eu sei, amados. Mas quando Deus levantou João Batista, ele levantou João Batista no deserto. João Batista pregava no deserto. Quem queria ir lá ver? Meus vídeos estão aí nas redes sociais. Estão no Zap, estão no Instagram, estão no YouTube. Porque um dia Deus vai cobrar desse povo e vai dizer, aquele irmãozinho, aquele pastorzinho, era meu profeta, eu fiz a boca dele e vocês não ouviram a mim, porque não ouviram ele. E Deus é poderoso para fazer a obra. Há uns 15 anos atrás, 14, 15 anos, o Senhor me levantou para fazer a obra dele. E eu comecei distribuindo mensagem na mesa lá dos meus colegas de trabalho. Se Deus tivesse me pedido, me mandado, para me entregar 10 mil mensagens, eu ia dizer, meu Deus, em 10 mil mensagens, Senhor, tem misericórdia, né? Entreguei mais de 1 milhão de mensagens, talvez aproximadamente 2 milhões de mensagens. Glória a Deus. Nas feiras, nas avenidas. Porque a gente não sabe até onde a gente pode ir. Porque o limite não é nosso, o limite é de Deus. Então por isso eu proclamo, eu chamo a todos que me ouvem, eu chamo a toda a humanidade ao arrependimento do pecado, porque sem arrepender do pecado e sem se converter verdadeiramente a Jesus Cristo, morrendo com Cristo para o pecado, ressuscitando com Cristo para a vida com Deus, que esse é o processo do novo nascimento, ninguém vai alcançar os céus, ninguém vai ter acesso ao Pai. Porque esse é o processo, não tem outra forma.
E vou pregar para a humanidade, e já estou pregando, e chamo toda a humanidade ao arrependimento do pecado. Glória. Como profeta de Deus, como boca de Deus, e eu sei que vão ser alcançados. Quem quiser ouvir, ouvem. Quem não quiser, a palavra foi pegada, porque um dia Deus vai cobrar. Sabe aquele que estava pregando a minha palavra, que vocês não deram ouvido? Era eu falando através dele para vocês, porque eu fiz ele a minha boca. Amém, glória a Deus. Aleluia. Ezequiel capítulo 14, a partir do verso 12. Todos encontraram? Amém. A palavra de Deus diz assim: amém, glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus diz assim: e veio ainda a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, se rebelando gravemente, então estenderei a minha mão contra ela, e lhe quebrarei o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e cortarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livraria apenas as suas almas, diz o Senhor Deus. Se eu fizer passar pela terra as feras e selvagens, e elas a desfilharem de modo que fiquem desoladas, e ninguém possa passar por ela por causa das feras, e esses 3 homens estiverem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor, que nem a filhos nem a filhas livraria, eles só ficariam livres e a terra seria assolada. Ou se eu trouxer a espada sobre aquela terra e disser: espada, passa pela terra, e eu cortar dela homens e animais, ainda que aqueles 3 homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem filhos nem filhas livraria, mas somente eles ficariam livres. Ou se eu enviar peste sobre aquela terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para cortar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem um filho, nem uma filha eles livraria, mas somente eles livraria as suas próprias almas pela sua justiça. Amém, glória a Deus, aleluia. Amém. Coloca sua mão no coração, eleva sua mente a Deus. Pai amado, Pai santo, Pai querido, te agradecemos, ó Pai, por mais esse momento, ó Pai, de alimentarmos da palavra do Senhor, ó Pai. Peço em nome de Jesus Cristo, Pai santo, Pai querido, venha, ó Pai, nessa noite, ó Pai, trazer, ó Pai, sobre a vida de vossos filhos e filhas, ó Pai, trazer ao coração da vossa igreja, ó Pai, o entendimento, o discernimento, ó Pai, da palavra do Senhor, ó Pai, para que vossos filhos e filhas, ó Pai, possam ter um relacionamento de amor para com o Senhor, ó Pai, para que vossos filhos e filhas, ó Pai, venham ter, ó Pai, um relacionamento, ó Pai, grandioso, ó Pai, diante, ó Pai, de Ti, ó Pai, para que os vossos filhos e filhas, ó Pai, sejam fortalecidos nessa noite, ó Pai, para não desviar nem para a direita nem para a esquerda, ó Pai, mas para, ó Pai, persistir e prosseguir, ó Pai, no caminho, ó Pai, que o Senhor nos deste, ó Pai, que é o vosso amado Filho, o Senhor Jesus Cristo, ó Pai, que é o caminho, a vida, ó Pai, é o caminho, a verdade e a vida, ó Pai, que nos leva ao céu, ó Pai, que nos leva a Ti, ó Pai. Então nessa noite, ó Pai, vem em nome de Jesus Cristo, ó Pai, fazer toda a transformação, ó Pai, na vida de vossos filhos e filhas, ó Pai, no nome de Jesus. Quem crê que Deus vai falar contigo nessa noite, dê uma salva de palmas, glória a Deus, aleluia. Aleluia, amém. Amém. Amados, nós hoje não vamos falar de peste, viu? Nós não vamos falar de morte, nós vamos falar de relacionamentos. Aleluia. Quem quer ter um relacionamento com Deus aqui? Amém, glória a Deus, aleluia. Amados,
quando nós tratamos de relacionamento, nós temos que olhar para esse texto e olhar para a vida desses 3 homens de Deus, desses 3 servos de Deus, a qual Deus coloca eles aqui como incomparável diante dos outros homens. Olha, que Deus está dizendo aqui que se tivesse Noé, Jó e Daniel no meio de uma possível extinção, devastação, eles só se salvaria a alma deles. Quer dizer, Deus não compara esses 3 homens com mais ninguém. Ele é incomparável. Veja bem, Deus não comparou com Abraão, que é o pai da fé. Deus não comparou com Isaac, com Jacó. Agora, quando Deus deu o nome lá para Moisés, ele disse Isaac, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus não comparou com José, que foi um grande homem de Deus. Deus não comparou com Moisés, que foi líder ali, tirando o povo do Egito ali, um servo de Deus, debaixo do poder de Deus. Deus não comparou com Moisés. Deus não comparou com Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Deus não comparou com Elias, assim como Deus não comparou com outros grandes homens. Esses 3 homens aqui, para Deus é incomparável. Noé, Jó e Daniel, é incomparável com qualquer outro homem. Então nós precisamos compreender o que há nesses homens, qual é o relacionamento que esses homens teve com Deus, qual era o diferencial na vida desses homens. Porque nós precisamos, amados, sempre olhar para a palavra de Deus e procurar entender. Perguntar à palavra de Deus o porquê, que a palavra de Deus ela nos responde. Então, olhando nós para Noé. Noé, ele viveu em um tempo que a corrupção no ser humano, a corrupção do caráter do ser humano, a corrupção da pessoa humana chegou a um ponto tão elevado que Deus resolveu extinguir o ser humano que ele criou, e junto com ele todos os animais. Deus chegou a arrepender de ter criado o homem. A degradação que chegou àquela geração antediluviana. E Deus ia extinguir a raça humana. Mas por causa de Noé. E aqui, interessante, que nesse texto que nós lemos, deve dizer, mas somente eles livrariam as suas próprias almas pela sua justiça. Então, pela justiça de Noé, pelo relacionamento de Noé com Deus, que andava com Deus, a humanidade escapou de ser extinta. Deus preservou a humanidade através de Noé e sua família, pelo relacionamento que Noé tinha com ele, por ele ser justo, ser uma pessoa íntegro, de caráter íntegro. Como está o nosso caráter hoje? Como está o caráter da igreja de Jesus Cristo hoje? Como está o caráter desse mundo aí que se diz ser cristão? Como está o relacionamento dos cristãos que diz ser cristão nesse mundo todo com o nosso Deus? Precisamos olhar e compreender que o caráter justo de Noé levou Noé a achar graça diante de Deus, e por isso Deus não levou a humanidade à extinção. Por isso nós estamos aqui hoje. Veja o quanto Noé é importante. Por que Deus está dizendo aqui que Noé é incomparável? Está colocando aqui o Noé como homem incomparável perante os outros. Também Jó, o livro de Jó é um livro muito mal compreendido. Se usa o livro de Jó
para pregar sempre que ele padeceu, ele sofreu, e depois ele ficou muito rico de novo. E depois Deus restituiu tudo na vida dele. Isso se usa para pregar Jó, para pregar riqueza. Isso porque nós temos aí uma teologia da prosperidade, nós temos aí uma teologia da substituição, que só enxerga coisa, coisa e coisa, e não olha ali o principal acontecimento de Jó, do relacionamento de Jó com Deus, da fidelidade de Jó. Porque o diabo chega ali com os outros filhos de Deus, com os anjos, né, diante de Deus. Então Deus pergunta se ele viu Jó, e Deus exalta Jó ali como um homem incomparável. Mas o diabo vai e articula e diz, porque se dá tudo para ele. O diabo levanta suspeição sobre a capacidade de Deus, sobre a onisciência de Deus, sobre a capacidade de Deus conhecer todas as coisas. Veja bem, o diabo ele coloca ali, diante dos céus, diante dos anjos, uma suspeição sobre Deus, sobre a capacidade de Deus. Sobre a capacidade de Deus ser Deus, porque Deus ele é onipotente, onisciente, onipresente, isso ele pode todas as coisas, ele conhece todas as coisas, ele está em todo lugar ao mesmo tempo. E se Deus não é onisciente, se Deus não sabia da capacidade de Jó, de ser fiel até o fim, então ele não era Deus. Porque Satanás, o diabo, ele já tinha arrastado sobre si um terço dos anjos do céu. E olha que é muita coisa, viu? Eu já fiz essa conta aí, um terço dos anjos do céu, só os que estavam presentes lá, era um quintilhão de anjos, daí trilhões de anjos, 4 trilhões de anjos. Um terço que foi arrastado do céu. Então, foi colocado a capacidade de Deus ser Deus, em suspeição, diante dos céus. E Deus confiou na fidelidade de Jó, para provar diante do céu a sua capacidade, a sua onisciência, a sua capacidade de ser Deus. E Jó foi atacado, e permaneceu fiel a Deus, íntegro, com caráter íntegro diante de Deus, até o último instante. Então Deus, ele provou aos céus, pela vida de Jó, que ele é Deus. Aleluia. Que ele é onisciente. Que ele conhece todas as coisas, sabe todas as coisas. E o diabo mais uma vez foi derrotado por Deus. Mas Deus confiou na fidelidade de Jó a sua própria capacidade de mostrar aos céus que ele realmente é onisciente e que ele é Deus. Então veja bem, a importância do relacionamento de Jó para com Deus. Veja por que Jó é incomparável diante de Deus. Será que nós temos esse caráter fiel diante de Deus? Como é que está o caráter dos cristãos de hoje? Quando eu olho como pastor e como profeta, eu posso olhar e buscar compreender esse mundo que se diz cristão. Não estou julgando ninguém, porque se eu não compreender como pastor e como profeta, eu não tiver a compreensão da situação que nós estamos vivendo hoje, eu não tenho como fazer a obra de Deus. Por isso eu olho e oro por vocês, oro pela igreja e oro por todos quantos possam ser alcançados pela obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Para que tenham o caráter transformado, para ter esse relacionamento com Deus. Eu não sei como está seu caráter diante de Deus, a sua fidelidade, mas se estiver faltando alguma coisa, hoje é o dia de mudar. Hoje é o dia de deixar Deus transformar seu caráter para ter um relacionamento profundo com Ele. Aleluia. Daniel viveu
em uma cidade por nome de Babilônia. Foi levado ainda jovem, cativo para Babilônia. E ele viveu nessa cidade que até hoje é símbolo de prostituição, símbolo de corrupção, símbolo de adultério, símbolo de todas as coisas ruins que possam existir no mundo. Babilônia se tornou símbolo, até hoje ela é símbolo de toda a corrupção do ser humano. E Daniel viveu lá nessa cidade e manteve seu caráter íntegro com Deus. Ele viveu nessa cidade e não se corrompeu. Ele não se contaminou. E ainda mais, ele foi conselheiro do rei. Ele foi príncipe ali em Babilônia e ele foi governador de Babilônia. Ele serviu ao reino de Babilônia sem se contaminar. Ele foi funcionário de Babilônia e não se contaminou. Não deixou se contaminar. Foi íntegro. Isso é exemplo de integridade. Talvez, para nós olhar hoje, ler o livro de Daniel, nós não damos muita importância no que representa Daniel diante de Deus. Mas Deus mandou seus próprios anjos para falar pessoalmente com Daniel. Trouxe revelação para Daniel. E as revelações que Daniel recebeu de Deus se cumpriu quase todas. Está muito poucas por cumprir. Porque ele recebeu de Deus. Então temos que compreender. Deus, ele olha. Ele avalia pelo nosso caráter. O nosso caráter incontaminável. O nosso caráter que nós temos, a qual nós não nos deixamos corromper. Se nós temos um caráter incorruptível, então nós estamos aptos a ter um relacionamento profundo com Deus, como foi Noé, Jó e Daniel. Aleluia. Da mesma forma, do tempo que Daniel viveu, nós estamos vivendo hoje um mundo corrompido. Um mundo onde os princípios de Deus estão sendo ignorados. Onde leis são criadas contrárias aos princípios de Deus. Onde o que é abominação para Deus está sendo divulgado aí largamente. Nós já estamos vivendo em um tempo que a prostituição, o adultério, a pornografia, o homossexualismo, que tudo isso é pecado. Tudo que a Bíblia diz que é pecado é pecado. Nós estamos vivendo um tempo que isso está sendo exaltado pela sociedade, pela imprensa, pelos meios de comunicação. Isso está sendo exaltado, o que é pecado para Deus, que nos coloca como pecado. A palavra de Deus diz que é pecado. Os homens estão exaltando. Estão exaltando mais do que nunca. E o Senhor me chamou para dizer que essas coisas são pecado. A corrupção, mais do que nunca, é um câncer que está correndo o mundo hoje. Tudo isso é pecado. Nós não podemos calar diante do pecado. E o Senhor me fez a boca dele para que eu continue dizendo que é pecado, e quem peca não entra no reino dos céus. Quem está pecado não tem um relacionamento com Deus e não tem salvação. Agora Jesus Cristo foi muito claro em Apocalipse, capítulo 22. Quem quiser continuar pecando, peque mais. Esse mundo é o lugar da pessoa pecar enquanto a ira de Deus não for derramada. Porque quando a ira de Deus for derramada, que vai vir o julgamento, quem
não arrependeu do pecado, não se converteu em Cristo Jesus, morrendo com Cristo Jesus para o pecado, estando com Cristo para a vida, quem não é de Cristo vai ser lançado no lago de fogo. E eu tenho que pregar isso porque eu sou profeta de Deus. E Ele mandou pregar a sua palavra e seu juízo. E eu tenho que continuar pregando. Amém, glória a Deus. Ter um relacionamento com Deus. Não tem como ter um relacionamento com Deus com caráter transvestido, com caráter imundo, sujo. Para ter um relacionamento com Deus, tem que ter um caráter puro. E nós, Igreja de Jesus Cristo, nós temos um diferencial na nossa vida, que é o Espírito Santo de Deus, que foi derramado sobre a igreja, foi derramado nas nossas vidas, nós que somos igreja. E nós temos o Espírito Santo nos ajudando, moldando o nosso caráter para ter um relacionamento com Cristo. Aleluia. Porque de nós mesmos, nós somos incapazes de sermos como foi Noé, e como foi Jó, e como foi Daniel. Porque somos fracos, estamos numa geração fraca. Mas nós temos um diferencial, que é o Espírito Santo, que nos ajuda, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós temos o Espírito Santo, que molda o nosso caráter para ter um relacionamento com Deus. Aleluia. Se você está tendo dificuldade para ter um relacionamento com Deus, não está compreendendo a vida que Deus quer para você, busca o Espírito Santo, tem um relacionamento com o Espírito Santo, deixa o Espírito Santo moldar seu caráter, moldar a sua vida. Então você vai ver as coisas fluir na sua vida, você vai conseguir ter um relacionamento com Deus, você vai compreender a revelação de Deus na sua vida, você vai compreender a revelação bíblica, você vai entender aquilo que Deus quer para a sua vida, porque o Espírito Santo, Ele nos ajuda, Ele nos convence, Ele molda o nosso caráter. Aleluia. Aleluia, Glória Jesus. a Deus. Precisamos compreender estamos vivendo num momento muito difícil. E muito difícil também na vida das igrejas, na vida dos ministérios, na vida aí do cristianismo. Nós estamos vivendo esse momento difícil, mas estamos vivendo um momento em que as pessoas, muitos ministérios, igreja, têm trazido contradição para a vida dos seus fiéis. Tem muita gente distorcendo a palavra de Deus. E todas as vezes que distorce a palavra de Deus, traz prejuízo ao caráter da pessoa. Porque Deus, Ele traz esses três homens como diferencial, como homens incomparáveis. Não foi por causa de coisas, foi pelo caráter deles, foi pelo relacionamento deles com Deus, o amor que eles tinham por Deus. Hoje nós estamos vivendo uma pregação de coisas, como se o relacionamento nosso com Deus não fosse por amor, como pregou o pastor Davi aqui domingo passado. O povo está buscando ter relacionamento por coisas. E ainda pior. Assim, debaixo de uma coisa não muito explícita, mas que quem é de Deus é quem tem condição financeira. Se a pessoa não tem condição financeira, porque ele não é de Deus. Eu já vi uma obreira da igreja onde eu estava. Chegou um pastor, pregou. Na hora que ia sair, o carro dele não pegou, teve que empurrar. E aí disse, esse pastor aí não está com nada, não é de Deus. Porque é isso que prega para as pessoas. Quem é de Deus fica rico. Quem é de Deus tem as coisas. E aí, contrariamente, na contramão do ensino de Jesus Cristo, a qual
ele nos diz: deixa eu achar aqui, amados. Desmarquei. Lucas capítulo 4, verso 18. Jesus diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, e a apregoar liberdade aos cativos, e a dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então veja bem, Cristo foi ungido pelo Espírito Santo para pregar o Evangelho aos pobres, na contramão do ensino de Jesus Cristo, na contramão daquilo que Jesus Cristo veio fazer. Hoje, querem dizer por aí, pelos grandes ministérios de televisão, que quem é pobre não é de Deus. Quem é pobre tem alguma coisa errada na vida dele. Porque se não tivesse, ele era rico. Estão hoje desvirtuando o ensino bíblico. Estão hoje trazendo um evangelho deturpado para a igreja. E a igreja aceita, o povo aceita, por quê? Porque estão todo mundo correndo atrás de coisa. Ah, vai lá para a minha igreja. Lá os seus problemas vão acabar. Lá não vai ter mais problema, vamos fazer o descarrego e vai acabar os seus problemas. Noé, o homem é comparável diante de Deus. Passou-se o dilúvio. Ele ancorou-se no seco com a sua família. Não tinha vizinho para dar dor de cabeça para ele. Não tinha problema com vizinho, não tinha problema com farmácia, não tinha problema com supermercado, não tinha problema com salão de beleza com a mulher. Não tinha problema. Mas teve problema com seu filho caçula. Enquanto nesse mundo que jaz no maligno, jaz no pecado, todo ser humano vai ter problema. O diferencial é nosso relacionamento com Deus. O diferencial é o nosso caráter íntegro com Deus. E aí, vem aí uma tal teologia da substituição, que tem causado muito dano à compreensão cristã, à compreensão do Evangelho de Jesus Cristo. E tem pregado que a igreja substituiu Israel. O que não é verdade. Porque é mais fácil pregar as coisas de Israel, porque dá mais glória a Deus, porque está pregando coisas para as pessoas. E não compreendem que a promessa de Deus para Israel era Canaã, era terrena. E a promessa de Deus para a igreja é os céus e a vida eterna com Deus. Essa é a promessa de Deus para nossas vidas. Aleluia. Porque a igreja, enquanto aqui nessa terra, a igreja de Jesus Cristo é peregrina. Quando perguntaram a Jesus Cristo, aonde é seu reino, que Pilatos pergunta, Jesus Cristo disse que o reino dele não é desse mundo. Porque o reino de Jesus Cristo é o reino dos céus, e é no reino dos céus que ele nos introduziu. Nós, igreja de Jesus Cristo, somos introduzidas no reino dos céus. Aleluia. Glória. Nós não temos uma nação nessa terra. O que o povo não compreenderam é que Israel, ele recebeu a lei, mas nós recebemos a graça de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nós vivemos pela graça, não vivemos pela lei. E Paulo, ele é muito, ele traz ali um conhecimento para nós muito importante. Os que são da lei estão debaixo de maldição, porque lá, Deuteronômio 28, aonde muitas pessoas gostam de pregar, ali diz:
se cumprir toda a lei que eu vos dou hoje. E aí eu pergunto, você come carne de porco? Se come, não está cumprindo a lei. Você guarda o sábado? Se não guarda, não está cumprindo a lei. Mas pastor, Jesus disse que o que entra não faz mal. Que faz mal é o que sai. E aí, quando é para as bênçãos, vai lá e reivindica a lei. Mas quando é para se livrar do compromisso da lei, reivindica Jesus Cristo. Mas pastor, Jesus Cristo disse que ele e o Pai trabalham, até hoje trabalha todo dia. Mas lá na lei, lá em Deuteronômio está dizendo, quem cumpre tudo isso aqui é toda a lei. E quem não cumpre está debaixo de maldição, por isso que Paulo fala em Gálatas. Quem é da lei está debaixo de maldição, porque não consegue cumprir a lei, e aí a lei ela traz a benção e traz a maldição. E aí os abençoados, é praxe essa pregação. Você é cabeça, você não é cauda. Irmão, você é cabeça, você não é cauda. Isso é para a igreja? Ou era só para Israel? Deixa eu perguntar uma coisa à igreja. A igreja ela não é o corpo de Cristo? Amém. Aleluia. Você que é a igreja, você não faz parte do corpo de Cristo? Mas você é corpo de Cristo e você é cabeça? Ou cabeça é Cristo? Se Cristo é uma cabeça e nós somos o corpo, não tem espaço para nós ser cabeça. Será que ninguém nunca pensou nisso? Será que ninguém nunca fez essas conexões bíblicas para compreender a palavra de Deus? Quando diz lá em Deuteronômio 28 que vocês são cabeça, estava falando de Israel. Israel até hoje não foi cabeça. Até hoje Israel não foi cabeça. Porque quando fala de cabeça, está falando de líder. Está falando de Israel liderar o mundo. Isso vai acontecer no milênio. Eu não sei se vocês vão assistir os meus vídeos. Eu estou sem uma série de vídeos falando do milênio, falando do domínio, a qual vai se cumprir através da nação de Israel. Porque Jesus ele vai descer depois que arrebatar a igreja, depois que desposar a igreja já desce com ele, não mais como igreja, como noiva, mas como esposa. Então, Jesus vai governar através da nação de Israel, e a nação de Israel vai liderar todo mundo, todo o reino milenário de Jesus Cristo é através de Israel. Então Israel será a cabeça. Por isso Israel foi chamado para ser cabeça. Se nós não fizermos esse cruzamento bíblico, se nós não procurarmos compreender a Bíblia um todo, nós vamos estar pregando erradamente, ensina erradamente. Você não é cabeça, você não é cabeça, você é corpo de Cristo, porque o cabeça é Cristo. Aleluia. Nós somos o corpo. Eu não sei aonde você encaixa no corpo de Cristo, mas quando a pessoa ele aceita Jesus Cristo, ele é encaixado no corpo de Cristo, e o Espírito Santo é que ele coloca, ele é que dá os cargos, ele é que dá a função, ele é que dá os dons, conforme a necessidade da igreja. Se a igreja estiver precisando de pé, você vai ser pé. Se a igreja estiver precisando de braço, você vai ser braço. Se a igreja estiver precisando de mão, você vai ser mão. Mas você vai ser aquilo que a igreja está precisando. Porque quem faz, quem ajunta no corpo de Cristo é o Espírito Santo de Deus. E ele ajunta conforme a necessidade da igreja. Então ninguém dentro da igreja é cabeça. O cabeça é Cristo. Cristo é o cabeça. E nós somos o corpo. Nós somos essa igreja aqui, nessa terra, a qual nós somos peregrinos. Porque não nos foi dado uma nação, nos foi dado o reino dos céus. E nós devíamos alegrar por isso, porque nos foi dado o reino do céu. Aleluia. Amém. Veja bem uma coisa, que muito tem pregado, é praxe pregar. O seu carro foi um projeto, um plano de Deus. A sua casa é um plano de Deus, mentira! Seu carro não é plano de Deus, a sua casa não é plano de Deus. Plano de Deus é você. Aleluia. Você foi feita a imagem e semelhança de Deus. Você é plano de Deus, projeto de Deus. O seu filho é projeto de Deus. A sua família é projeto de Deus. E o primeiro projeto de Deus é resgatar em Cristo para a salvação. E depois completar a redenção na vida da pessoa, transformando esse nosso corpo
corruptível em um corpo incorruptível, Aleluia. transformando esse corpo mortal para um corpo imortal, para a eternidade com Deus. Esse é o plano de Deus, o projeto de Deus. O seu carro, a sua casa, é bênção de Deus na sua vida. Não é plano de Deus, não é projeto de Deus. É bênção de Deus na sua vida. Você necessita, você precisou. Deus é abençoador. Deus te abençoou, porque Ele é bom para abençoar. Porque Ele que abençoa. Ele é que acrescenta na sua vida aquilo que você precisa. Porque as pessoas têm medo de dizer que o plano de Deus é só a salvação na vida dele e medo de não ficar rico. Se Deus quiser te abençoar e te tornar rico, Deus vai fazer. Se Deus quiser ter um carro novo, Ele vai dar. É verdade. Deus vai abençoar você com aquilo que Ele pode te abençoar e você pode receber. Mas nunca é plano de Deus. Isso é bênção de Deus. Porque o plano de Deus para nós é a salvação, a vida eterna, é o reino de Deus. Porque nós somos inseridos no reino de Deus. Deus. Aleluia, Jesus. Eu não sei como é que está a hora aqui, amados. Deixa eu ver aqui se eu posso alongar mais. 19h39. A gente esquece. Esquece do tempo. Amados, então compreenda uma coisa. Não podemos deixar ser levado, conduzido por vento de doutrina. Hoje nós estamos vivendo uma situação muito difícil. Porque nós temos aí vários ventos de doutrina que se filtraram na igreja, que mudaram o entendimento da igreja, estão mudando o entendimento do Evangelho de Jesus Cristo. Pessoas estão trazendo aí linhas de pensamento para a vida da igreja que nada tem a ver com o Evangelho de Jesus Cristo. Nós não somos cabeça, cabeça é Cristo, nós somos corpo de Cristo e vamos ser levados com Ele, porque no finalzinho vocês vão compreender o quanto é importante ser corpo de Cristo. Aleluia. Cabeça ainda vai ser Israel, ainda não foi. Dá uma olhada, vai lá no Antigo Testamento, lê ali o Pentateuco todo, lê os profetas, lê ali todos os livros históricos de Israel e vê se há algum lugar que Israel foi cabeça nesse mundo, foi líder nesse mundo, se há algum lugar que Israel liderou o mundo. Mesmo Salomão, sendo um dos reis mais próximos de Israel, ele não liderou o mundo. Então Israel, em nenhum momento, Israel foi cabeça. Em nenhum momento. Israel ainda vai ser cabeça quando Cristo voltar e governar nessa terra por 1000 anos. E você que é a igreja, você já vai descer do céu como esposa de Jesus Cristo para estar aqui no reino milenar com Ele. Se você não compreendeu, vai lá. Está lá o meu vídeo, vai lá no YouTube e assiste lá a série de vídeos que está lá falando do reino milenar, que você vai compreender. Amém. Glória a Deus. Nós somos corpo de Cristo. E aí, deixa eu chamar a atenção de uma coisa aqui para a igreja. Isaías, não precisa abrir a Bíblia não, porque senão a gente vai demorar um pouco mais e nós precisamos ganhar tempo. Isaías 24, a partir do verso 1, diz assim: Eis que o Senhor esvaziará a terra e a desolar, e transtorna a sua superfície, e dispersa os seus moradores. E o que suceder ao povo, assim sucederá ao sacerdote, ao servo como ao seu senhor, e à serva como à sua senhora, e ao comprador como ao vendedor, e ao que empresta como ao que toma emprestado, e ao que dá usura como ao que paga usura. De todos se esvaziará a terra, e de todos será saqueado, porque o Senhor pronunciou essas coisas, essas palavras. Amém? Glória a Deus. Amém. Então veja bem, essa palavra está cumprindo nesses nossos dias de hoje. O que acontece a um, acontece a todos, acontece ao sacerdote, acontece a nós pastores, nós aqui, grandes partes aqui já sofreu, já teve problema com Covid, já sofreu, isso foi os ricos, os pobres, todos estão sujeitos aí debaixo, se contaminando, e muitos morreram.
Isso nós sabemos cumprir. Essa palavra de Isaías aqui, Isaías 24, a partir do verso 1, está se cumprindo. Literalmente nesse nosso tempo de hoje. E o que acontece a todos. Não tem ninguém privilegiado aqui. O diferencial nosso é a nossa fé. Aleluia. Porque nós cremos que o nosso Deus, Ele é o Deus que protege, Ele é o Deus que cuida, Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que sara, Ele é o Deus que restaura. Amém. Glória a Deus. Então, por essa fé, muitos aqui tiveram Covid e nem precisou ser internado. Porque nós cremos no Deus que nós temos. Nós temos como esse relacionamento com o nosso Deus. Mas veja bem, amados, vamos fazer uma conexão bíblica aqui. Eu gosto muito quando nós buscamos fazer uma conexão bíblica, buscamos fazer um cruzamento bíblico, e vamos fazer com a nossa leitura inicial de Ezequiel 14, a partir do verso 12, a qual fala que se tivesse esses 3 homens em uma terra, e acontecesse peste ou qualquer coisa, a terra fosse assolada, esses homens salvaria unicamente a alma deles, a vida deles, nem seus filhos, nem suas filhas se salvaria, mas somente eles. E olha bem, aqui em Isaías 24, fazendo essa conexão, está falando em um tempo que Deus assolará esse mundo, isso já está acontecendo, que todos estão debaixo da mesma maldição, todo mundo está debaixo do mesmo vírus, da mesma peste, todos. Mas vamos fazer outra conexão aqui, vamos fazer alguma conexão para nós compreender. Apocalipse 3:10. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Compreenderam? Amém. Então compreenda uma coisa, nós estamos nos princípios de dor. Isso que nós estamos vendo aí é um princípio de dor. Jesus, ele compara esse tempo como uma mulher grávida, que as dores vêm e vai cada vez aumentando, os espasmos vai aumentando cada vez mais, vai ficando cada vez mais sendo próximo. E vai chegar um momento em que as coisas vão ser tão difíceis que Jesus vai guardar a sua igreja. Porque quando falamos aqui, tu fala da igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia é a única igreja preparada para o arrebatamento. Das 7 igrejas, a única preparada para o arrebatamento é a igreja de Filadélfia. E olha que muitas vezes a pessoa acha que as igrejas são sexualmente, não é. As igrejas eram literal naquele tempo. Eram as igrejas que existiam naquele tempo, vocês podem fazer pesquisa. Existe hoje aí pesquisa que os cientistas pesquisaram e descobriram ali os restos dessas 3 cidades. Então, essas igrejas existiam literalmente no tempo de Jesus Cristo, e a única igreja pronta, preparada era a Filadélfia. Essa igreja que representa a igreja preparada para o arrebatamento, preparada para ir para o céu. Então veja bem, olhando aqui as nossas duas conexões anteriores, Ezequiel e Isaías, nós vemos que lá em Ezequiel só se salvaria esses 3 homens, incomparável para Deus. Nós vemos aqui em Isaías que o que aconteceu acontece a todos. Mas nós vemos aqui em Apocalipse que a igreja preparada, veja bem, eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Veja bem, vai vir coisa pior do que nós estamos vendo, para tentar os que habitam na terra. Espera aí. Se Jesus Cristo está dizendo que vem para tentar os que habitam na terra, se a igreja estiver aqui, ela vai ser tentada. Se a igreja não vai ser tentada porque ela não está mais aqui, ela já foi levada para o céu. Então,
Jesus vai guardar a igreja preparada, a igreja de Filadélfia, a igreja preparada para o arrebatamento, arrancando ela dessa terra e levando para o céu. Porque os que estiverem nessa terra vão ser tentados. Porque é o que o profeta Isaías está dizendo, que todos vão estar debaixo do mesmo problema, da mesma situação, seja peste, seja guerra, seja o que for, todos estarão debaixo, sujeitos às mesmas condições. Para não estar sujeito a essas condições, não pode estar mais nessa terra. Então, Jesus prometeu que a igreja pronta, preparada para o arrebatamento, ela não vai ser tentada. Então, essa igreja não está mais nessa terra. Essa igreja, ela vai ser arrebatada e levada para o céu no tempo dessa grande tentação, desse grande problema, que é o tempo do derramamento da ira de Deus sobre esse mundo. E aí compreenda uma coisa. Noé, Jó e Daniel. 3 homens incomparáveis. 3 homens que se salvariam. Eram os únicos que se salvariam nesse tempo. Eram os únicos. Mas deixa eu perguntar uma coisa a você. Você é a igreja de Jesus Cristo? Quem é a igreja de Jesus Cristo que levanta a mão? Amém, glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Verso 4, tem muitos vídeos falando isso aí, uma série de todos eu repito isso aí. Toda a igreja recebeu o Espírito Santo de Deus. Toda a igreja recebeu. Todos. Que a igreja de Jesus Cristo recebeu. Tem muita gente que está hoje nas igrejas, estão debaixo do pecado e não tem o Espírito Santo. Mas todo aquele que é a igreja, que se converteu de fato a Jesus Cristo, tem o Espírito Santo na vida dele. Essa é a igreja preparada para ir para o céu. Agora, vamos entender a palavra de Deus. Precisamos compreender o caráter de Deus. Temos que compreender. Se Noé, Jó e Daniel é incomparável, esses, se tivesse aqui, se salvaria a vida deles. Não dos outros, mas a vida deles, a alma deles se salvaria. Você, nós, eu e você, que somos corpo de Cristo, que estamos ligados em Cristo, com o Espírito Santo de Deus, a pessoa de Deus, habita a nossa vida. Efésios 2, 22, diz que nós somos morada de Deus em Espírito. 1 Coríntios 6, 19 e 20, diz que somos templo, casa do Espírito Santo de Deus. Nós somos morada da pessoa do Espírito Santo, a pessoa de Deus, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado na vida da igreja, está aqui conosco, habita a nossa vida, e a pessoa dele está em nós. Espera aí. Você não pode ser comparado como Noé, Jó e Daniel. Deus, ele trouxe essa palavra em um tempo que Jesus ainda não tinha vindo ser feito carne para nos salvar. Você que é a igreja hoje, você é incomparável para Deus. Você é essa pessoa incomparável para Deus, que Deus vai te salvar no momento difícil. Você é essa pessoa incomparável, a qual vai ser arrancado dessa terra antes que chegue aquele dia dessa grande tentação que vai ser no mundo todo. Você, que é a igreja, que é corpo de Jesus Cristo, vai ser levado para estar com Ele para sempre. Então compreenda uma coisa, a necessidade de sermos corpo de Jesus Cristo, de ser essa igreja bem juntada, bem cimentada no corpo de Jesus Cristo. Essa igreja que vai ser arrebatada, levada para o céu. Essa igreja que não vai estar aqui no dia da grande tentação, no dia da ira de Deus. Ela não vai estar aqui, porque Cristo vai levar o seu corpo, Cristo vai levar a sua igreja. Então veja o quanto é importante você compreender que você não é cabeça, você é corpo. Você é corpo do Filho de Deus, você é corpo de Cristo, você é membro do corpo de Cristo. Você não é cabeça, mas você é corpo, membro do corpo do Filho de Deus, do que é Criador, ao lado do Pai, que criou todas as coisas ao lado do Pai.
Ele é Criador junto do Pai. Tudo que se fez por meio dele. Nada do que se fez sem ele. Então, nós somos o corpo dele. E o corpo dele não vai estar aqui para receber a ira de Deus. O corpo dele não vai estar aqui no dia da grande tentação. Assim como Deus disse que Noé, Jó e Daniel é incomparável. Esses homens se livrariam do dia da grande catástrofe. Você que é a igreja de Jesus Cristo, você também, nesse dia, terá o grande livramento na sua vida, porque vai ser arrancado dessa terra e levado para os céus, vai estar para sempre com Deus, vai ter esse corpo corruptível, transformado em um corpo incorruptível, vai ter esse corpo mortal transformado em um corpo imortal, para estar para sempre com o nosso amado Deus. Para estar para sempre na eternidade com Deus. Então compreenda uma coisa: não deixa ninguém mudar isso na sua vida. Não deixa ninguém querer que você seja o cabeça é Cristo. Nós somos o corpo dele, nós somos igreja, somos o corpo de Cristo e nós vamos com ele, estar com ele para sempre. Claro, ninguém é rabo, porque o corpo de Cristo não tem rabo. Cristo não tem rabo, Cristo não tem cauda. Nós somos o corpo dele. Nem que sejamos pé, unha, dedo, subaco. Aleluia, Senhor. Mas somos corpo de Cristo. Glória a Deus. Aleluia. E é o Espírito Santo que nos coloca aonde é necessário. Oh, aleluia. Verdade. Senhor. Glória. Porque somos igreja de Jesus Cristo, corpo de Jesus Cristo. Amém. Então compreenda uma coisa: se você quer ter um relacionamento incomparável com Deus, assim como teve Noé, Jó e Daniel, se você quer ter esse relacionamento incomparável com Deus, deixa o Espírito Santo moldar seu caráter. Oh, glória a Aleluia. Deus. Deixa o Espírito Santo fazer a obra na sua vida. Amém. Aleluia. Porque o Espírito Santo é a pessoa de Deus habitando na nossa vida. Amém. Glória. O Espírito Santo é Deus. É verdade. O Espírito Santo é esse Deus que falou sobre Noé, sobre Jó e sobre Daniel. É Ele que está falando essa noite sobre a sua vida. Oh, glória a Deus. Aleluia. Ele que está falando que você é corpo de Cristo, Glória a Deus. que você é igreja de Jesus Cristo. Amém. E Ele vai vir para te levar. Aleluia. Aleluia. Glória. Quem crê, dê um salva de palmas e glória a Deus, aleluia. Pai amado, Pai santo, Pai querido, Verdade, Senhor. somos gratos ao Senhor, ó Pai, pela palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações, ó Pai. Que essa palavra, ó Pai, seja enraizada, ó Pai, em cada coração, em cada alma, em cada vida, ó Pai. Para em nome de Jesus Cristo, ó Pai, vossos filhos e vossas filhas, ó Pai, a igreja do Senhor, ó Pai, seja uma igreja, ó Pai, de um relacionamento profundo contigo, ó Pai, por meio da pessoa do Espírito Santo, ó Pai, que habita nossas vidas, foi dado para nós para sempre, ó Pai, e estará conosco para sempre, ó Pai, e nos levará, ó Pai, ao encontro do Senhor Jesus Cristo naquele dia, ó Pai, a qual o Senhor nos tirar dessa terra para sempre, ó Pai. Nós somos gratos ao Senhor por tudo, ó Pai, e em gratidão, em amor, ó Pai, que aqui, ó Pai, é o encerramento dessa palavra, ó Pai, a igreja do Senhor, ó Pai, que recebeu essa palavra, ó Pai, caminhará nesse relacionamento contigo, ó Pai, relacionamento de amor. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, eu te peço, ó Pai, a bênção do Senhor, a proteção do Senhor sobre toda a igreja do Senhor, no nome de Jesus. Amém, glória a Deus.